Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui no nosso terceiro podcast. Então, hoje a gente vai falar sobre autismo e outros diagnósticos com a Elisa. Elisa, seja muito bem-vinda. É um prazer Olá, para mim tudo estar aqui bem? trabalhando com você. Olá, Fala um pouquinho de você aí para eles, para a galera saber quem você é. tudo bem, Carol? Carol, primeiro eu queria agradecer aí o convite. Meu nome é Maria Elisa Cussano, né? O pessoal me chama de Elisa. É, eu tenho a formação em terapia ocupacional. Eu conheci a Carol na pós-graduação, né, Carol? Eu fiz o meu Sim. mestrado na Psicobio, no laboratório de psicofísica. Eu tô agora, né, tentando aí terminar o doutorado em análise de comportamento aplicada. Tenho uma especialização também em reabilitação de mão e eu fiz aí os créditos para conseguir o título do BCBA. Não vou poder prestar a prova ainda esse ano, mas fiz que é como se fosse uma especialização em análise do comportamento aplicada pelo IEPSIS. E atualmente eu trabalho também com crianças com desenvolvimento atípico, não só autismo. Dou aula em duas pós-graduações também sobre ensino de habilidade de autocuidado para pessoas com autismo e outros transtornos de desenvolvimento. Tem um projetinho que eu estou indo aos pouquinhos aí, que chama Aba na Quebrada, que é de trazer um pouco sobre análise do comportamento aplicada para as pessoas, né? Eu moro aqui em São Paulo, capital, então eu atendo na zona leste aqui de São Paulo. Estamos começando também aí mais um projeto de tentar ensinar jiu-jitsu para meninada aí com autismo. Então, acho que é isso. Acho que tem mais algumas coisas, não estou lembrando agora, mas eu faço um monte de coisa. É isso tudo, né, Elisa? É sempre É, muita coisa. é um Toda monte de vez que a coisa. gente conversa, tem um Eu faço projeto alguma coisa a novo, tem uma mais. coisa nova rolando. É isso aí, Tem alguma maravilhoso. coisa a mais. Por isso que eu fiz questão de você estar aqui falando um pouquinho sobre isso para o pessoal. Acho que vai ser bem, Que bem legal. interessante. Então vamos lá, Elisa. Primeira Bora. pergunta aqui que o pessoal mandou foi o seguinte: qual a sua opinião sobre o expressivo aumento de diagnósticos atuais? Legal. Carol, isso aí é uma pergunta que eu tenho visto bastante gente falando sobre. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma psiquiatra bem legal, assim, e a gente estava falando sobre isso, que na verdade o diagnóstico ficou mais abrangente porque vamos colocar que incluíram alguns critérios aí no, no espectro. Então, mais gente começou a ser diagnosticada com autismo. Não é que aumentaram os casos, mas aumentaram os diagnósticos. A galera sempre existiu, mas agora por conta de algumas mudanças aí no DSM e tal, eu acredito que mais pessoas estão sendo diagnosticadas e percebendo que algumas dificuldades não é só tipo, aquele cara é estranho, aquela menina é assim, assado. Na verdade, tem autismo. Legal, Elisa. Eu É estava isso. pensando aqui também, né? Eu acho que foi se difundindo também mais o conhecimento sobre os diagnósticos, né? Então, Sim, as pessoas sim. hoje têm mais conhecimento, e aí, quando a gente identifica alguma diferença, algum atraso ali no desenvolvimento, algum distúrbio no Uhum. desenvolvimento, a gente tem buscado mais A gente já auxílio dos percebe, né? profissionais, né? E aí, talvez por isso Exatamente. que a gente está vendo esse aumento nos diagnósticos, né? Então é Sim. exatamente isso que você É. falou. As pessoas já sempre estiveram ali, né? É. Só que agora a gente está dando nome, né? Agora a gente Aí a está gente dá conseguindo um nome para identificar isso. e a É. gente está conseguindo auxiliar no desenvolvimento, na melhora de qualidade de vida, né? É muito doido. Carol, ontem, falando com essa psiquiatra, ela falou que tem muitos filhos que chegam pro diagnóstico, né? Fala assim, seu filho tem autismo. E aí a psiquiatra, quando começa a trocar ideia com o pai e com a mãe, fala assim, você também tem. Aí dá o diagnóstico pros dois. Ela falou, Elisa, tá acontecendo pra caramba isso. Nossa! É. Nossa, E aí que dá o diagnóstico pras legal! duas pessoas. Fala assim, meu amigo, Sim. você também tem. Então a pessoa vive uma vida inteira, né? Sem ter E não, noção, exatamente. passa por diversas dificuldades ao longo da vida que poderiam ter sido minimizadas se tivesse tido esse diagnóstico Sim, e um uma intervenção apoio. específica, né? Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Fica mais Muito bom, leve. Elisa. Legal. E aí tem uma outra pergunta aqui, ó. De uma forma muito resumida, quais são as verdades e os mitos sobre o autismo?
Que nem a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Carol? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar só do autismo, né? Eu acho que tem pessoas que estudam mais aprofundadamente isso. Eu trabalho com ABA, mas é com crianças com transtorno de desenvolvimento, então mais síndromes raras e tal. Mas algumas coisas que eu acho que assim, isso é muito mito, é que criança com autismo não tem empatia. Achar que pessoas com autismo não têm empatia, sei lá, são egoístas ou coisas do tipo. Eu acho que isso é um mito bem grande. Talvez outra coisa relacionada com a família, achar que isso é bizarro, mas você vê, saiu agora um artigo acho que foi de São Paulo, sei lá, de um cara falando que é hype ser autista hoje em dia e tal. E aí a pessoa falando disso, né, que a culpa é da mãe, da pessoa ter autismo. Isso também é bizarro e às vezes algumas pessoas falam. E uma parada que eu acho que é bem verdade, assim, deixa eu pensar aqui nas minhas crianças. Cara, a coisa da previsibilidade, isso aí é muito importante. De você, tipo, adiantar pra pessoa as coisas que vão acontecer, você deixar a pessoa mais confortável, dela poder tomar decisões, dela poder prever o que vai acontecer. A gente acha que é só com pessoas com autismo, mas pega uma pessoa ansiosa, pega uma pessoa com TDAH, né? Cara, você prever o que vai acontecer é muito importante para você ter controle da sua vida. Então, eu acho que muitos profissionais martelam dessa coisa da previsibilidade. Eu acho que isso realmente é um ponto bem legal da gente programar quando você vai fazer uma intervenção. Maravilhoso. E também tem algumas questões assim, né, Elisa? Que a pessoa, quando é diagnosticada com autismo, então a pessoa não vai poder ter uma vida de qualidade, a pessoa não vai poder ter amigos, interações, isso não faz o menor sentido, né? O Instagram é muito legal, por isso eu sigo vários perfis de pessoas com autismo. Por exemplo, teve uma menina agora que passou em medicina, eu sigo ela. Ela é super boa, ela tem bastante dificuldade com algumas coisas, ela coloca. E tem uma outra que trabalha num outro ramo, a menina é super comunicativa, é bem legal, assim. Então o espectro é muito grande, tem pessoas com perfis muito diferentes, não dá pra gente ficar colocando em caixinhas. Exatamente. Quando a gente pensa numa intervenção aqui, a gente vai pensar de fato em adaptar a realidade dessa pessoa, né? O dia a dia dessa pessoa. Isso. Individualizado tem que ser. Maravilhoso. Então, uma pessoa que é diagnosticada com autismo, que é diagnosticada, por exemplo, até mesmo com deficiência intelectual, a gente tem muita ferramenta para trabalhar com isso, né, Elisa? Então, assim, essa pessoa pode ser uma pessoa independente, ela pode ser uma pessoa que vai estudar, que vai terminar a escola, que vai trabalhar, que vai fazer muita coisa da vida, né? E eu acho que hoje, pelo menos o que eu penso é que o ponto principal, o mais importante, é a gente promover independência para essa pessoa, né? Sim. Para essas pessoas, independente desse diagnóstico, qualidade de vida. Com certeza. Isso. Eu acho que casa, você deu um gancho aí pra gente ir pra pergunta 6. Podemos. Qual é a importância do diagnóstico precoce? Vamos lá. Exatamente. Eu acho que quanto antes você conseguir o diagnóstico, melhor é, porque você consegue... Eu lembro que uma fala muito marcante, acho que foi da Camila Gomes, numa apresentação que ela estava fazendo, e isso me foi uma explicação muito clara do porquê a gente deve começar um diagnóstico precoce. Imagina você pegar uma criança de 3 anos com diagnóstico. Uma criança com 3 anos, vamos supor que ela tenha o número aqui que eu tirei da minha cabeça, né? X. Ela tem um número X de habilidades que ela deveria aprender com 3 anos. Se você pegar uma criança com 15, ela tem 20x de habilidades. Então, assim, é muito mais fácil você treinar as X habilidades e conforme a criança for evoluindo, você vai acompanhando aquilo, do que você já ter que treinar um monte de coisa porque essa criança está com uma defasagem gigante de aprendizagem. Então, quanto antes você começa, você consegue tentar acompanhar e desenvolver essas habilidades com mais tempo, mais no tempo da criança, de uma maneira mais fluida, assim, sabe? Sem ter aquela pressão. Então, tem uma série de outras coisas, né, que envolvem, mas eu acho que essa é uma explicação muito boa. Por que a gente deve começar o tratamento antes e essa é a importância de um diagnóstico precoce. Quanto antes você começa, melhor fica. Você tem menos habilidade para treinar, né? Vamos pensar assim. Sim. E a gente também, a gente fala muito sobre a questão da comunicação, né?
Então, uma criança com autismo, dependendo do espectro, né, ali dentro desse espectro que é muito grande, muitas delas têm problema de comunicação, né? Então, se a gente começa uma intervenção cedo, uma intervenção precoce, a gente consegue já desenvolver isso, e a gente consegue até prevenir determinados... Exato. Os cachorros aqui... Exatamente. A galerinha. Então, é exatamente isso, sabe, Carol? Eu vejo, por exemplo, eu trabalho muito com intervenção precoce ou de crianças muito pequenas. Eu acho que esse é meu ponto forte, né? Hoje em dia eu tenho muito claro qual é a população-alvo que eu atendo. Então, quando eu começo a trabalhar, por exemplo, com uma criança de 2, 3 aninhos, ela tem um repertório menor, as necessidades dela são diferentes, ela ainda não teve tanto tempo de desenvolver tantos problemas de comportamento. Agora, quando você pega um adolescente de 15 anos, que nunca recebeu intervenção, que já tem uma série de comportamentos que foram reforçados lá, que foram ensinados, né? Não, lógico, de maneira premeditada, mas uma criança tem um monte de problemas de comunicação, porque ela quer algo e aí ela tem autolesivo, porque ela quer evitar alguma coisa e ela tem heteroagressão. Aquilo foi mantido durante 15 anos da vida dela. É muito mais difícil de você conseguir substituir esse comportamento por um funcional do que você pegar uma criança de 2, 3 anos que está aprendendo agora. Então, às vezes, você não deixa nem a criança ter o problema. Você já ensina da maneira correta. Era exatamente isso. Era exatamente isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar e os cachorros me interromperam. A gente consegue prevenir os problemas, né? A gente consegue prevenir comportamentos problemas ali. Exatamente. Por isso que, assim, pensando aí... Eu tô vendo aqui as perguntas e eu já vou falando. Tem uma pergunta muito legal aqui, que é no que se fundamenta, né, uma intervenção com as crianças. Eu sigo um modelo, por exemplo, eu sigo o modelo do Gregory Henley, que ele tem uma árvore de habilidades, então ele tem uma sequência de habilidades que ele vai ensinando. Primeira coisa que a gente ensina, então, é a comunicação funcional. Você ensina a criança a falar o que ela quer, falar o que ela não quer, pedir ajuda, coisas que são básicas na comunicação, que geralmente são as funções dos problemas de comportamento, que é fuga de demanda, acesso a algum item, atenção, certo? Então, eu acho que é super importante, quando a gente pensa, então, aí numa intervenção baseada em assentimento, em que a criança, ela aceita participar das suas coisas, que você consiga fazer essa troca. Então, você precisa começar a ensinar ela a falar o que ela quer e o que ela não quer. Isso eu acho super, super importante, sabe? E aí, depois você vai evoluindo nessa intervenção. Depois que você ensinou ela a falar o que ela quer, o que ela não quer, pedir ajuda, você começa a ensinar tolerância, ela esperar a vez dela, esperar um pouquinho para receber o que ela quer, trocar, às vezes, algumas coisas, né? E aí, depois, você vai para uma outra parte, que é ela aceitar fazer coisas menos preferidas, trocar de uma atividade para outra, né? Fazendo muitas vezes, deixando de fazer uma coisa legal para fazer uma coisa mais chata, para depois voltar a fazer a coisa legal. E só então você pensa em ensinar habilidades mesmo, acadêmicas, habilidade de autocuidado, habilidades motoras e as outras coisas. Então, a base, o início da intervenção aqui, se a gente for pensar no fundamento, é você ensinar comunicação funcional e tolerância. Aí você consegue uma boa intervenção com essa criança, né? E aí você consegue fazer essa troca dela querer participar com você, o que você está propondo para ela. Eu acho que tem uma outra pergunta que também vai um pouco de... Tá muito alinhado com isso, que seria qual a função do terapeuta ocupacional, né, na estimulação de uma criança com autismo, né? Legal. Eu falei disso quinta. Quinta a gente fez uma apresentação lá na BPMC, fiz isso junto com o Paulo e com a Luísa. A gente estava falando do papel da equipe transdisciplinar, interdisciplinar, tudo mais. E aí eu estava descrevendo o papel do terapeuta ocupacional. Eu acho que, assim, o terapeuta ocupacional ele tem uma função muito ampla. Se você for pegar na definição do CREFITO, do COFITO, a gente pode fazer várias coisas porque a gente atua com o fazer humano, né? Com atividades, com ocupações humanas. Então, isso é muito amplo. Eu vejo terapeutas ocupacionais que trabalham parte escolar, terapeutas ocupacionais que trabalham brincar, terapeutas ocupacionais que trabalham AVD, terapeutas ocupacionais que ensinam a pessoa a trabalhar. Então, assim, é muita coisa. Então, a primeira coisa que eu dou de sugestão, que é a função do terapeuta, né, ocupacional, quando a gente fala em estimulação de uma criança com autismo, é o profissional saber
qual é a área de conhecimento que ele tem expertise. Então, qual a área de conhecimento que ele sabe que ele tem mais conhecimento. Ou então, a que ele mais gosta, para ele buscar conhecimento nessa área. A partir disso, essa pessoa começa a se especializar e aí começa a focar naquelas habilidades daquela pessoa. Então, é muito comum, por exemplo, a meu ver, que, poxa, eu, Elisa, com o que eu já estudei, eu atuo na parte motora da criança de autocuidado, que é o que eu tenho mais conhecimento. Muitas vezes, se a criança vai, sei lá, para a escola, parte de... Às vezes tem outro profissional que é melhor. Brincar. Às vezes tem outro profissional que é melhor que eu para isso. Então, eu acho que o terapeuta ocupacional, ele pode intervir em quase todas as áreas aí com a criança. A grande importância dessa estimulação é você saber o que você sabe de melhor para poder fazer essa intervenção. Uma outra área que é muito comum ter uma intervir é na parte sensorial, né? Tem várias teorias aí que se baseiam em estudos da terapia ocupacional que atuam muito nessa parte sensorial. E aí tem também de análise de comportamento. Acho que dá para estudar bastante dessa área para poder tentar intervir. Certo? Muito bom, Elisa. Foi claro? Deu para entender? Lógico, com certeza, legal. Muito bom. É uma área muito ampla, né? É muito ampla. Tem muita coisa. Quando eu sempre começo, quando eu vou falar sobre terapia ocupacional, eu falo, gente, terapia ocupacional pode fazer muita coisa, pode fazer tudo. Então, peguem uma área que vocês gostem, estudem sobre aquilo e aí atuem nessa área. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que também está direcionada para o TO, né? Que é como que o TO pode contribuir para diagnosticar uma criança com autismo. Vamos nessa? Isso, vamos. Então é o seguinte, eu acho que o TO consegue, né, por meio dessas atividades diárias que a gente faz com a criança, de parte de rotina, seja de autocuidado, seja de brincar, seja motora, seja sensorial, a gente começa a identificar algumas características e alguns comportamentos que a gente pode pensar que estão relacionados ao autismo. Vou contar uma história que foi bem curiosa aqui comigo, que eu estava no início do doutorado e eu precisava fazer a coleta e eu precisava de uma linha de base para ver se os estímulos que eu tinha escolhido davam certo e tal. Aí eu lembro que era de reconhecimento de expressão facial e eu trabalhava com uma pequenininha que na época ela não tinha o diagnóstico de autismo. E aí, quando eu peguei as expressões faciais e comecei a testar com ela, só para ver quanto tempo demorava, coisas assim, eu falei com a mãe, mãe, posso fazer? Ela, pode, Liz, fica à vontade. E aí a criança não reconhecia. E a criança já tinha, tipo, 4 anos, 4, 5 anos, e já era para ter reconhecido. Eu falei, mãe, ela tem dificuldade de reconhecer a expressão facial de emoção. Caramba, né? E aí a criança também tinha, por exemplo, os STEAMs, ou as estereotipias que a galera fala. A criança tinha flapping, andava na ponta do pé, tinha algumas dificuldades de comunicação, não mantinha tanto contato visual. E aí eu falei assim, caramba, vamos conversar aí com um médico, né? Vamos ver aí um psiquiatra. E aí no final acabou que fechou o diagnóstico de autismo. Mas você vê, foi durante uma atividade da terapia ocupacional que a gente começou a pegar algumas características que a gente sabe que estão associadas ao autismo, né? Rigidez comportamental, dificuldade de interação social, talvez estereotipia, algum tipo de comportamento assim. Isso tudo são Elisa, eu não sei se ficar claro para o pessoal o que seriam essas estereotipias, o que seria esse clapping, o que seria... A gente tem uns termos, né, que a gente vai englobar alguns comportamentos que são característicos, né, de algumas crianças com autismo. Se você puder falar um pouquinho pra gente o que seriam eles, o que seria essa estereotipia. O flapping que a gente fala, né, é tipo um balançar de mãos, assim, do lado da orelha que a galera faz. É como se eu estivesse balançando a mão bem rápido, né, com o punho meio mole. Tem certos movimentos que a gente pode fazer aí com o nosso corpo que não tem uma função, parece que aparente, mas que seriam para alívio de alguma situação ou para regulação, autorregulação, alguma coisa desse tipo. E a gente chama isso de estereotipia, né, ou de STEAMs. Então são movimentos que parece que não tem uma função muito aparente de acordo com aquele contexto, né? Pode ser andar em círculo, balançar as mãos, abrir e fechar os olhos, balançar a cabeça, se balançar para frente, para trás. Sim, né? Sim. Muito bom, Elisa, ficou muito claro. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho muito bacana, que eu acho que era mais direcionada para mim, tá? Seria assim, quais as possibilidades das crianças
com TEA e as intervenções com desenho universal para aprendizagem. Então, o desenho universal para aprendizagem, ele vai funcionar como um guia, né? Um guia para a gente conseguir conduzir um ensino de fato inclusivo, um ensino flexível, um ensino que vai considerar todos os alunos com as suas mais diversas características. E aí, quando a gente fala em desenho universal para aprendizagem, a gente não está falando especificamente de autismo, de deficiência intelectual ou de qualquer transtorno que seja, né? A gente está falando de absolutamente todas as crianças que estão ali em sala de aula e que podem se beneficiar de estratégias de ensino, né, que são flexíveis e que vão considerar suas diversas características, né? Então, assim, o desenho universal, então, ele vai servir como um guia para a gente, né, para a gente pensar num ensino de fato inclusivo. Então, a gente vai pensar num ensino flexível, a gente vai pensar em formas de apresentar o conteúdo que são variadas, a gente vai pensar em formas de engajar a criança que também são variadas, que são flexíveis, a gente vai pensar em formas de avaliação que são muito flexíveis. Então, ela vai beneficiar o aluno com autismo, porque a gente vai considerar, vamos pensar o seguinte, a gente pode considerar os interesses que aquela criança tem. A gente tem muitas produções de artigos que falam sobre como os autistas eles têm interesses mais restritos, né? E é muito, né? Eles gostam muito de algumas coisas muito específicas. Então, por exemplo, eu conheci um menininho que tinha autismo, que ele era vidrado em dinossauro, mas como ele gostava de dinossauro. Muito, muito, muito. Então, é a gente pensar nessa característica e a gente conseguir bolar estratégias de ensino, né? Pensar em coisas que a gente vai ensinar, considerando isso, que é uma coisa que ele gosta muito, e a gente já consegue promover o engajamento ali daquela criança que tem autismo. Então, por exemplo, quando a gente vai apresentar um conteúdo novo, se a criança ela tem mais facilidade para trabalhar com estímulos que são visuais, por exemplo, e quando são só estímulos auditivos para a criança, ela fica um pouco dispersa. Então, se a gente tem clareza disso, a gente vai trazer estratégias de ensino que vão trabalhar essa parte mais visual. Então, o desenho universal, ele é muito amplo e ele é muito flexível e ele vai funcionar para crianças com diversos diagnósticos ou sem diagnósticos, e é um universo de possibilidades. Eu já tinha escutado já falar, então, é que eu não tinha visto esse termo do aí. Você pode dizer, então, que esse desenho universal seria um ensino mais individualizado, você pode falar isso, e que ele teria uma certa hierarquia na maneira de ensinar, alguma coisa assim? Então, teria como se fosse um protocolo para ensinar? Na verdade, não, Elisa. Na verdade, não é um ensino individualizado. Aqui a ideia na verdade, o oposto. A gente vai considerar as diferentes características e a gente vai proporcionar condições de ensino que vão estar englobando todas essas características. Então, por exemplo, eu vou passar uma atividade que eu quero que a criança faça um desenho. Eu estou ensinando sobre, sei lá, animais selvagens. Então, eu vou passar uma atividade de desenho, mas eu não sei se todas as crianças ali, elas conseguem segurar um lápis, elas conseguem ter coordenação motora para isso. Então, eu posso trabalhar com essa ideia do desenho de diversas formas. Eu posso trazer tinta, eu posso trazer canetinha, eu posso trazer giz de cera, eu posso trazer o lápis, eu posso trazer até me desapegar um pouco dessa ideia do desenho e essa criança mostrar para mim o que ela aprendeu. Um recorte de colagem, brincando com objetos, entendi, apontando para objetos, entendeu? Entendi. Essa é a ideia da flexibilidade, bacana. Entendeu? Entendi. Então, a gente vai estar ensinando a mesma coisa para todo mundo, a gente vai avaliar a aprendizagem de todo mundo de diversas formas, de formas muito flexíveis. Nossa, então, a gente não fica restrito a uma metodologia padronizada, em que a gente pensa que todos os alunos eles são iguais, então a gente vai... Escola do futuro. Muito exatamente, legal. Exatamente isso. Então, o DUA para o autismo é fundamental, porque vai dar possibilidades para que aquela criança consiga aprender e atingir os objetivos que a gente vai propor.
de diversas formas, entendeu? Então, se de uma forma a criança não conseguir expressar aquilo que ela aprendeu, a gente vai estar usando outra e outra e outra e outra e outra, Perfeito. e a gente vai conseguir acessar essa aprendizagem, entendeu? Nossa, muito legal. É bem bacana. Eu sou suspeita para falar, muito né? legal. Eu gosto muito. É só Nossa, porque eu muito legal. trabalho hoje. E aí, assim, Elisa, eu tenho uma última pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que a gente pode pensar de uma forma saindo um pouco da caixinha. Vamos pensar o seguinte: a pergunta é: Tá. há algum indício sobre o que causa o autismo? E aí, assim, qual é a discussão que eu quero propor para você aqui? É importante a gente entender a causa do autismo? É importante. Mas de que forma isso pode contribuir para a nossa atuação enquanto professor, psicóloga, terapeuta ocupacional? O que você acha? Deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta, né? Então, como que a gente pode pensar que a gente entender o que causa o autismo pode influenciar na nossa prática? É porque, assim, eu acho que esse tipo de pergunta ele é muito comum, sabe, Elisa? O que causa o autismo? Amplo, né? E é muito amplo, a gente vai ter muita dificuldade para identificar se aquilo é genético, se aquilo é ambiental, qual é a área do cérebro que eles falam que eles falam que é uma combinação disso, né? Então, mas é muito legal a gente entender algumas características assim do autismo, essa parte de área cerebral, porque a gente sabe que alguma das características que vem depois, né? Alguns dos sintomas, vamos colocar assim, estão relacionados, sei lá, com a área do cérebro que está ali envolvida naquela habilidade. Eu vejo muita gente falando em relação a questões alimentares, a questões ambientais, a questões genéticas, né? Que nem a gente entra de novo aí na mulher que foi dar o diagnóstico para o filho e deu o diagnóstico para o pai também, né? Então, eu acho que é importante o máximo que a gente puder conhecer de uma determinada situação, de determinado transtorno, né? De desenvolvimento, é legal. Quando eu falo transtorno, até parece que é uma coisa ruim, assim. Na verdade, é um funcionamento diferente, né, do cérebro. Não é uma doença, autismo não é uma doença, pelo amor de Deus, gente. Eu escutei o pessoal falando isso, a patologia da doença, gente. Autismo não é doença, hein? Mas a gente pensar que esse funcionamento diferente, né, como que a gente pode auxiliar, né, o que pode influenciar nisso, tudo mais, eu acho que sempre contribui para a nossa prática profissional, da gente pensar em intervenções, pensar em como a gente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e adaptar mais, e como a gente deve também se portar, né, diante disso, quem é neurotípico, né, como respeitar essas diferenças e tudo mais. É muito legal, conforme vai avançando isso, as pessoas vão vendo assim, gente, não é doença. Sim. Né? Não é um problema, é só você respeitar que o coleguinha às vezes não gosta de um barulho tão alto. Exatamente. Que para ele, talvez fazer nessa sequência é difícil. Isso eu acho muito bacana da gente pensar nessa questão da causa, né? Que a causa ela pode dar algumas informações para a gente, né? Ela pode dar algumas informações, por exemplo, do que a gente pode esperar. Então, a gente pode esperar de uma criança autista que talvez ela tenha uma sensibilidade a barulho, que talvez ela tenha ela fique mais distraída, porque ela fica prestando muita atenção nas coisas que estão acontecendo à volta dela, né? Filtra tudo ao mesmo tempo, né? Talvez não gosto só que você me abrace, ou gosto muito que você me abrace. Exato. Mas eu fico pensando que para nossa atuação enquanto psicólogo, professor, terapeuta ocupacional, eu acho que a gente precisa olhar mais para aquilo que está na nossa frente do que a gente tentar buscar uma causa, buscar uma origem, porque eu acho que a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer com aquilo que a criança está mostrando para gente, que às vezes a gente se prender a um diagnóstico pode vir a ser um problema, se prender as causas, as origens, de onde surgiu, também pode não contribuir. Eu fico com medo, sabe? Porque às vezes quando eu recebo algumas perguntas assim, e aconteceu essa comigo, assim, atualmente, né? Uma pessoa que era da equipe que eu trabalhava, tal, que é uma pessoa, uma função importante, um médico e tal, me perguntar do autismo como se fosse uma doença. As pessoas não têm muita noção do que é o autismo e tal. E aí quando a gente pergunta, às vezes, né, lógico, não foi talvez aí a intenção da pessoa, né, que perguntou a causa e tal, porque é uma coisa assim, mas de onde que veio? Por que a pessoa, né, às vezes funciona diferente e tal. Mas eu acho que é importante deixar isso muito claro, que não é
Não é uma patologia. Exatamente. Então é aquela história de você olhar para aquele indivíduo e entender aquele indivíduo em meio às suas características, em meio às suas habilidades, seus potenciais, e o que a gente pode fazer com isso, como que a gente pode ampliar essas potencialidades, como que a gente pode reduzir o sofrimento, reduzir as limitações, né? E então, principalmente, aí eu vou, assim, talvez pra gente fechar, né? Principalmente, aconteceu uma coisa que eu tava falando isso com várias pessoas, porque se a gente pode fazer qualquer intervenção com a criança pode estar, assim, com as habilidades sociais redondinha. Se a sociedade não estiver preparada para incluir essa criança, não vai dar certo. E aí você vê que muitas vezes o problema, né, não é a criança. A criança sabe pedir licença, a criança é super adequada, a criança faz tudo lindo. E aí não é só a criança com autismo, é a criança com qualquer pessoa que seja diferente, né? E aí as pessoas não interagem com ela, as pessoas não estão prontas para acolher, interagir, fazer, e você vê que o problema não é a criança. Exatamente. A gente tem que mudar o restante, né? Eu acho que eu vou até repetir essa frase que você acabou de falar, porque eu acho que ela precisa ficar bem evidente. O problema não é a criança, né? O problema não é a pessoa com as suas características, o problema é a forma como a gente lida com isso. Exatamente. A gente que está fora, né? Como que a gente olha para isso, como que a gente acolhe isso, como a gente trabalha isso, como que a gente explica isso para a turma, para os outros alunos, como que a gente vai conseguir propagar essa ideia de que todo mundo é diferente e que tá tudo bem. E isso que é maravilhoso, né? A grande questão da inclusão, eu estava vendo isso, né? E aí uma supervisora falou, Elisa, para você ter uma real inclusão, começa a estudar sobre bullying. Que bullying é bem isso, né? Você pegar uma característica que é diferente e você fazer aquilo como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma doença, como se fosse uma coisa desprezível e tudo mais. Então, pra gente ter a gente não precisa nem pensar num diagnóstico pra gente falar em bullying, não precisa. Né, Elisa? Não precisa. A coisa é bem mais... A gente pode falar de tamanho de nariz, cor do cabelo, cor da pele, a gente pode falar de jeito de andar, jeito de falar, orientação sexual. Exatamente. A gente pode falar de um monte de coisa. E aí, assim... É isso aí. Então, hoje o que eu penso quando a gente fala em inclusão, em todas essas coisas aí, é anti-bullying. Tem que respeitar o próximo e é isso. Elisa, que lindo, Elisa, sério. Que prazer estar aqui, que prazer poder compartilhar todo esse teu conhecimento com o pessoal. Que legal! A galera me conhece, sabe que eu sou meio emotiva, né? Então, quando a gente fala dessas coisas, eu começo a ficar... eu começo a ficar emocionada. Mas maravilhoso, fiquei muito feliz, legal. Elisa, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Carol. Obrigada. E aí, galera, espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. A Elisa, ela está à disposição de vocês se vocês precisarem de alguma coisa, né, Elisa? Podem mandar mensagem. Eu passo o contato dela. A Elisa é muito disponível. E é isso, pessoal. Carol. Valeu. Até o próximo podcast. Beijão. Tchau, tchau.